Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é As lições necessárias para a edificação da igreja. O título da segunda-feira, Jesus, o Rei do Reino dos Céus. Os versículos, Salmos, capítulo 132, versículos 13 e 14. O Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, nós queremos desfrutar de Tua graça, Tua misericórdia. Queremos subir ao monte para ver a Tua glória. A Tua glória nos salva, nos transforma, muda a nossa vida. Por isso, Senhor, cada vez mais, que a Tua glória seja infundida em nós, que cada dia nós possamos Te ver, conhecer o Teu coração, conhecer Tua vontade, que possamos, Senhor, ser úteis para a Tua edificação. Para isso, cada vez mais se revela para nós, para que nós Te vejamos o Teu propósito com clareza, para que nós Te sirvamos de uma maneira agradável, com visão, uma visão clara. E obrigado, Senhor, obrigado, pois dia após dia o Senhor tem nos dado a Sua palavra, o Senhor tem nos mostrado o caminho, o Senhor tem se revelado para nós. Guarda-nos nesse dia, Senhor, guarda-nos de todo o mal, livra-nos das mentiras de Satanás, de suas tentações, de suas armadilhas. Não queremos, Senhor, de modo algum, nos separar de Ti. Por isso, que a nossa realidade seja de negar nós mesmos, tomar nossa cruz para seguir o Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, título desta segunda-feira, Jesus, o Rei do Reino dos Céus. Então, Mateus 17, irmãos, que nos mostrou a glorificação do Senhor, é um capítulo marcante. Não é um capítulo que nós podemos passar, ler e seguir adiante normalmente. Nós precisamos ser marcados, irmãos. Precisamos perceber que ou nós estamos tendo experiência de subir ao monte, experiência de revelação, ou então, irmãos, nós estamos ali no pé do monte, sem saber por que o Senhor subiu, por que Ele levou Pedro, João, Tiago, por que eu fiquei aqui? Por que eu estou aqui, afinal de contas? Então você percebe a importância, irmãos, do capítulo 17 de Mateus, da revelação da glória do Senhor. Nesse ponto eu gostaria de começar lendo página 52, terceiro parágrafo. Ao contemplar o fato de o Senhor levar somente 3 de seus apóstolos ao Monte Santo para mostrar-lhes sua glória, podemos concluir que essa visão não era direcionada a todo o cristianismo, mas somente aos que querem cooperar com ele na conclusão de sua obra na era da igreja. Se você deseja cooperar com o Senhor, é necessário que tenha essa visão. O Senhor Jesus o convoca a trabalhar em sua vinha, a terminar a edificação da igreja. Esses tais não têm somente a visão de um Jesus compassivo, perdoador, paciente, que se preocupa com as ovelhas aflitas e exaustas, mas também veem Jesus como o Rei do Reino dos Céus, que está aqui introduzindo seu reino mediante sua igreja na terra. Então, veja, irmãos, tudo é uma questão de visão. Se, para mim, o Senhor é apenas aquele pastor amoroso, que é cheio de misericórdia, que não importa o que eu faça, sempre vai estar ali para cuidar de mim, essa visão, irmãos, é a visão do pé do monte. Isso não quer dizer que é uma visão errada, mas quer dizer que é uma visão que não vai te fazer subir ao monte, porque é uma visão cômoda. É uma visão em que as suas necessidades, elas vêm em primeiro lugar. Então o Senhor está ali para cuidar de você. Você percebe? Agora, vamos mudar essa visão. Quando você tem a visão do Senhor como o Rei do Reino dos Céus, aí as coisas mudam. Você não é mais uma ovelha em que o Senhor
faz tudo para você. Você agora é um servo, é um súdito. São visões diferentes, irmãos. Veja, em Lucas 17, tem uma passagem que mostra como é a visão de alguém que quer subir ao monte. A partir do versículo 7, fala assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado? Veja, esse servo, ele está ativo, ele está trabalhando, ele está na lavoura ou ele está trabalhando com o gado. Lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Você está percebendo? Então essa aqui é a visão de um servo que quer subir ao monte. Primeiro lugar, a necessidade do Senhor. Depois, a minha necessidade. Mas quando nós temos a visão simplesmente da ovelha, que o Senhor é o nosso pastor, aí, primeiro o Senhor tem que me servir. E se eu quiser, aí eu vou fazer a necessidade, eu vou cumprir a necessidade do Senhor. São visões diferentes. Uma visão te deixa no pé do monte, outra visão faz você subir. No versículo 8, aliás, versículo 9, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É esse coração, é essa atitude que edifica a casa de Deus. Isso aqui, irmãos, é a verdadeira humildade. É o que o Senhor fala em Isaías. Em Isaías 66, versículo 2, o Senhor, na versão King James atualizada, o Senhor fala: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Você percebe? Essa atitude de Lucas 17 é a atitude de alguém que é humilde e arrependido de espírito, de alguém que dedica o seu amor reverente. O nosso amor, irmãos, ao Senhor, a palavra do Senhor, deve ser um amor reverente. É o que diz esse versículo. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Nada, irmãos, que nós façamos é digno do Senhor chegar e nos agradecer. Porventura, versículo 9 de Lucas 17. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Veja, irmãos, eu vou pegar o exemplo do próprio rei Davi, certo? O rei Davi, ele teve um sentimento, ele queria então edificar uma casa ao Senhor. Mas o Senhor, irmãos, mostrou para Davi: você vai me edificar uma casa? Tudo que há aí fui eu que criei. Eu vou habitar em uma casa feita por materiais, por mãos humanas? Davi, irmãos, ele ainda não tinha clareza, não tinha uma visão clara sobre a casa, a habitação de Deus no Espírito. Que a casa em que Deus quer habitar é junto com o humilde, é com o arrependido de espírito, é com o pobre em espírito. Por isso que o Senhor começa as bem-aventuranças em Mateus 5 falando de ser pobre, de ser humilde em espírito, porque é aí, irmãos, que Deus quer habitar. Deus não habita com o arrogante, com o soberbo. 1 Pedro, Tiago falam: Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Esses versículos de Isaías que nós acabamos de ler, 62:2, ele mostra para quem o Senhor vai dar sua atenção, com quem o Senhor vai habitar. É com o humilde arrependido de espírito. Hoje, irmãos, são esses que vão edificar a igreja, porque a visão deles não é de que o Senhor tem que dar o que eles precisam, o que eles querem. A visão deles é: eu sou um servo inútil, eu estou aqui para fazer o que o Senhor me mandou. São pessoas que estão subindo ao monte para receber a revelação,
a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela muda o que nós somos, ela muda a nossa condição. Então, se você só tem experiência de pé do monte, você não vai ser transformado. Você precisa ir até o Senhor com humildade, um espírito arrependido, coração contrito, humilde, e pedir ao Senhor para que o Senhor se revele a você. Eu cito sempre o exemplo de Moisés. Moisés, irmãos, ele era uma pessoa cheia de conhecimento, grande preparo. Ele achou que ele poderia, sozinho, de acordo com a sua capacidade, libertar o povo do Egito. A experiência que ele teve foi uma experiência amarga. Depois, irmãos, ele perdeu tudo isso no deserto, cuidando de ovelhas. Quando o Senhor o chamou, ele ainda confiava em si mesmo, agora no lado negativo, né? Antes ele confiava na sua capacidade, agora ele confiava na sua falta de capacidade. Então ele dizia para o Senhor, não, de modo nenhum, eu tenho boca pesada, não posso falar. Mas conforme, irmãos, veja só, conforme Moisés foi passando o tempo na presença do Senhor, quando ele armava a tenda da congregação, quando ele subia ao monte, isso foi transformando Moisés, até o ponto de que ele não confiava mais nem na sua capacidade, nem na sua falta de capacidade. Ele confiava na palavra de Deus. Ele era um servo como esse que nós vemos aqui em Lucas, um servo inútil, mas que faz aquilo que deve fazer. Esse deve ser o nosso coração. Na hora de pregar o evangelho, de orar com as pessoas, de ajudar os irmãos, eu sou um servo inútil. Eu faço o que eu tenho, apenas o que eu tenho que fazer. Deus, irmãos, já fez muito mais do que devia fazer por nós. Ele sim, ao Senhor sim, nós devemos agradecer eternamente. Mas nós não esperem, irmãos, que o Senhor o agradeça pelo que você tem feito. Você pode pensar, são anos de vida da igreja, eu já fiz tanta coisa para o Senhor. Essa é uma visão de quem não sobe ao monte. Se você não sobe ao monte, você não tem a visão da glória. Você ainda às vezes está preso nas coisas de trás, do passado. Então todas essas coisas, irmãos, precisam cair, nós precisamos nos libertar para então avançar para a edificação da igreja. O Sião, Sião que é falado aqui nesse versículo, o que ele representa? Ele representa, irmãos, aqueles que estão no topo do monte. Sião, a fortaleza dos vencedores. Se você olha em Apocalipse 14, onde que as primícias estão? Elas estão no Monte Sião. É interessante que esse capítulo, ele abre dizendo, olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000. E depois, mais abaixo, no versículo 4, diz que são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Isso indica, irmãos, que a partir do capítulo 16, o Cordeiro rumou para o Monte Sião. E os seguidores do Cordeiro, as primícias, são aqueles que negaram a si mesmo, seguiram o Senhor. Onde eles se encontram agora? Encontram-se em pé, junto com o Cordeiro, no Monte Sião. São os vencedores. Não são aqueles que estão no pé do monte. São aqueles que sobem. Por quê? Porque sobem, porque estão seguindo o Senhor por onde quer que Ele vá. E o Senhor nos está conduzindo, irmãos, a ser vencedores. Essa é a visão que nós devemos ter. O título da terça-feira, a conexão com a cabeça, trama e urdidura. O versículo Efésios 4,15, que diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, a conexão com a cabeça, trama e urdidura. Nós vamos falar sobre isso na parte final. Mas no começo, irmãos, veja, é muito rico hoje o dia do alimento diário. Mateus 17, nós vimos a transfiguração do Senhor. E depois, quando eles descem, irmãos, do monte, eles encontraram os discípulos tentando expulsar o demônio de um jovem. E eles não estavam conseguindo fazer isso. Aqui, se você ler no trecho aqui de Mateus 17, você vai ver que o pai do menino que estava endemoniado, ele disse para o Senhor, no versículo 15, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito,
pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aqui, irmãos, o que esse homem estava procurando? Ele estava procurando o Senhor porque ele queria a cura do filho, mas ele não entendia, irmãos, a origem do problema do filho. Então ele achava que era simplesmente uma questão do filho ser lunático. Aqui a palavra correta seria ser epilético. Então eu vou ler o trecho do Alimento Diário daqui a pouco que fala sobre isso. O ponto em questão aqui, irmãos, o que é importante nós entendermos e que está muito rico hoje no Alimento Diário é, até o capítulo 16 de Mateus, o Senhor ele curou, ele expeliu muitos demônios, ele curou as pessoas. Agora, em nenhum trecho nós vemos uma situação como essa. Primeiramente, em nenhum trecho nós vemos os discípulos tendo dificuldades para expelir um demônio, como aqui aconteceu. E nós não vemos uma descrição dessa forma de uma pessoa que estava tendo problema com demônios. O que isso nos mostra? Que até o capítulo 16, irmãos, o Senhor, ele curou as pessoas, ele expulsou os demônios, ele preparou o material para a edificação da igreja, certo? Agora, a partir do capítulo 16, as coisas mudam, irmãos. Então, até o capítulo 16, o que nós vemos são pessoas, pecadores, sob a influência do império das trevas, e por causa dessa influência, irmãos, a vida dessas pessoas estava sendo destruída. A partir do capítulo 16, irmãos, há uma pequena mudança que nós precisamos notar. Ali, a partir dali, a edificação da igreja entra em cena. E algo muito importante para a edificação da igreja, irmãos, é a nossa ligação com o Senhor, que é a cabeça da igreja. Em Efésios, Paulo deixou muito claro que o Senhor ele foi colocado acima de todas as coisas, de todos os poderes, de todos os tronos. É um nome que está acima de todo nome após a sua ressurreição e ascensão. Mas ele foi dado à igreja como cabeça do corpo. Então a chave da vitória, irmãos, não está na nossa capacidade, na nossa força, como o Alimento Diário nos mostra hoje. A chave da vitória, irmãos, está no fato de nós estarmos ligados ao cabeça, negando a nós mesmos e sempre ligados em comunhão com o Senhor. Uma vez, irmãos, em comunhão com o Senhor, o império das trevas não consegue fazer o seu trabalho na nossa vida, na nossa casa. Quando ele consegue fazer o seu trabalho, quando Satanás consegue nos derrotar, quando nós saímos dessa conexão com Deus. É o que o Senhor falou para Pedro: arreda Satanás. Por que arreda Satanás? Porque Satanás passou à frente, então o Senhor estava mandando ele para trás. Arreda Satanás, você é uma pedra de tropeço. Você não cogita das coisas de Deus, só das dos homens. Nas coisas dos homens, irmão, Satanás é especialista. Se você acha que sabe bastante sobre as coisas dos homens, Satanás sabe muito, muito mais, e você está sendo enganado. Agora, o que então é cogitar das coisas de Deus? Como é que eu cogito das coisas de Deus, como o Senhor falou? É por estar ligado com o cabeça, Cristo. O nosso querido irmão Pedro, ele deu até um exemplo do que ele passou, de uma situação de enfermidade que ele passou quando ele teve problemas com a mão. A mão dele, irmãos, aparentemente não tinha problema nenhum, mas perdeu a ligação com a cabeça, então perdeu força, ele não conseguia utilizar a mão. Se você olhava para a mão dele, você não via machucado, você não via ferida, você não via nada, mas perdeu essa ligação com a cabeça, e aí ele não conseguia utilizar, não tinha força para utilizar a mão. Então, por que eu estou falando isso? Porque até o capítulo 16, todas essas questões, irmãos, ainda eram questões das pessoas estarem no império das trevas. Mas a partir do capítulo 16, irmãos, nós precisamos perceber, uma vez que nós estamos na igreja, uma vez que nós somos agora pedras para a edificação da igreja, quando essas coisas voltam a acontecer, isso é resultado, irmãos, de nós deixarmos a comunhão com o Senhor. Então, a partir de então,
Nós fomos salvos, nós não estamos mais sob domínio do império das trevas. Então, se a nossa vida ainda está um caos, está com dificuldade, irmãos, pode ser resultado de nós não termos uma conexão firme com o Senhor como cabeça. Nós ainda somos o cabeça, aquele que manda na nossa vida. As decisões são tomadas visando sempre o que eu acho que é bom para a minha vida, ou para a minha família, para os meus filhos, enfim. Isso ainda coloca Satanás em vantagem, irmãos. E veja, não é? Eu vou ler agora o trecho do Alimento Diário que fala sobre a questão da epilepsia, e você vai reparar como essa questão do menino era uma questão ligada exatamente à cabeça. E você vai perceber, né? O pai dele fala, é lunático. Isso, irmãos, tem relação com o quê? Com a mente. Então, página 55, eu vou começar no finalzinho. Após o capítulo 16, o último parágrafo. Após o capítulo 16, a natureza da narrativa começa a mudar. Depois da visão de Mateus 17, acontece o relato da cura de um jovem possesso, conforme lemos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. A palavra lunático também pode ser traduzida como epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado. A epilepsia, de acordo com a ciência, é conhecida como uma doença neurológica crônica, proveniente de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida como um traumatismo ou um acidente vascular cerebral. Espiritualmente falando, o ser humano tem um problema crônico com a cabeça desde o momento em que se desconectou de Deus, perdendo o encabeçamento de Cristo em sua vida. Quando se perde a conexão com a cabeça, tudo se torna uma confusão. Então veja, irmãos, para aquele homem, aquelas atitudes eram porque o filho era lunático, era epilético. Então hoje, quando as pessoas olham, irmãos, elas conseguem tocar apenas no que é do homem. Sabe? É como o Senhor disse, cogita das coisas dos homens. Então, tudo que está acontecendo tem uma desculpa física ou uma desculpa psicológica. Mas o fundo, irmãos, é espiritual. Então o Senhor, ele não foi para curar o menino, ele repreendeu o demônio. E aí o menino foi curado. O que eu quero dizer é que, agora vamos trazer para a nossa experiência prática, irmãos. Nós já fomos limpos, como Paulo mostra, não é, para os coríntios. Então não é mais para nós termos problemas com o pecado, com o império das trevas. Se nós ainda temos esses problemas, irmãos, isso vem da falta de comunhão, da falta de uma conexão firme, da falta do encabeçamento de Cristo. Porque aí eu continuo vivendo a minha vida de acordo com, mesmo após eu me converter, mesmo após eu me tornar uma pedra para a edificação da igreja, eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu vivia antes. Ou eu mudo um pouco, mas quem dá as ordens sou eu. Isso, irmãos, não é ser encabeçado por Cristo. E veja, os discípulos, eles chegaram até o Senhor e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Veja, irmãos, como é uma questão de negar a si mesmo e de ter uma comunhão firme com o Senhor. O Senhor, por várias vezes, depois, não é? Ele falou para os discípulos sobre orar em todo o tempo. No Getsêmani, ele falou, o espírito está pronto, a carne é fraca, vigiai e orai, certo? Aqui, ele disse o seguinte, quando eles perguntaram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Versículo 20, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Vamos fazer uma pausa e ficar nesse ponto por enquanto. De onde vem a fé? Isso é importante, irmãos, porque se nós não entendermos de onde vem a fé, você vai achar que é uma capacidade sua. Aí você vai falar assim, eu tenho pouca fé, então não adianta. Aquele irmão, aquele outro irmão, ele tem muita fé, então isso serve para ele, para mim não. Irmãos, a fé não é uma qualidade nossa, não é algo que um tem mais do que o outro porque nasceu com isso. A fé é dom de Deus, a fé vem pela palavra de Deus. Você está percebendo como o Senhor hoje, ele nos encabeça através da sua palavra. Então, é a palavra de Deus que gera fé. Não é o que eu faço, não é a minha capacidade. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu recebo a palavra de Deus, mais fé gera no meu interior. Essa fé, ela me conecta com Deus porque ela traz aquilo que Deus é para dentro de mim. Então veja, irmãos, aqui falta fé porque falta conexão forte com o Senhor. Aí o Senhor termina o versículo 21 falando, mas essa casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. O que é oração e o jejum? A oração e o jejum, irmãos, partem do princípio de negar a si mesmo e seguir o Senhor. Quando você faz um jejum, o que você está negando? Você está negando um direito que é básico, que é o direito de se alimentar. O Senhor disse que nenhum de nós ia ficar sem alimento. Então é uma promessa do Senhor, Ele tem que nos dar o alimento. É algo que o Senhor, Ele disse, Ele chamou para si a responsabilidade. Porque a alimentação, comida, bebida e respiração, é algo básico que o ser humano precisa para viver. Não é um luxo. O ser humano transformou a comida num luxo. Mas a comida, irmãos, é um item básico. Então, quando eu estou fazendo jejum, eu estou negando o item básico que eu necessito para passar mais tempo em oração, em contato com a palavra. E por isso, irmãos, eu reforço o quê? A minha comunhão com o Senhor. É muito importante, irmãos. Nós fazemos jejum, mas não é um jejum que você simplesmente você pula uma refeição, você vai lá e fica assistindo televisão. Não. Você está deixando o seu tempo, até o tempo que você tem para se alimentar, para permanecer em oração. Isso, então, é o princípio de negar a si mesmo para seguir o Senhor, para ter mais comunhão. Isso fortalece a nossa comunhão, isso fortalece a nossa fé. Isso também, irmão, gera poder no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era alguém extremamente poderoso espiritualmente, não é? Você vê os relatos em Atos, as pessoas eles eram curadas só de tocar na roupa de Paulo, passava sombra pelos demônios e eles fugiam. Por quê, irmãos? Isso estava em Paulo? É porque Paulo, a consagração de Paulo era tão forte, irmãos, que ele não ligava se ele estava comendo, se não estava comendo. Ele pregava o evangelho, irmãos, ele queria servir o Senhor, ele passava tempo em comunhão com o Senhor, mesmo que se fosse o caso precisar negar os itens mais básicos, como a alimentação. Então isso, irmãos, nos dá poder espiritual. Agora, o princípio aqui é nós aprendermos a ouvir a palavra gera fé em nós. E quando eu falo ouvir, irmãos, é ouvir, é praticar, nós temos comunhão com o Senhor. E aí entra, eu não vou poder entrar muito nessa parte, infelizmente, por causa do tempo, entra o título dessa mensagem, que é a questão da trama e da urdidura, que diz respeito à nossa comunhão com Deus. Quanto mais forte, irmãos, é a nossa comunhão com Deus, mais encabeçados nós somos, mais nós crescemos em vida e mais nós colaboramos de forma correta para a edificação da igreja. Quer dizer, nós não damos terreno para Satanás atuar. Então é por isso que é muito importante, irmãos, a nossa comunhão diária com o Senhor. Não ache que só participando de reuniões, às vezes você fala assim, mas eu participo de reunião todo dia à noite. É muito bom, irmãos, é necessário,
mas você precisa de tempo sozinho, em comunhão, diante do Senhor. Isso vai fortalecer, irmãos, o encabeçamento de Cristo, fortalecer na nossa vida, na nossa família, vai fortalecer a nossa fé. Para encerrar, confirmar esse trecho, explicar melhor, eu vou ler aqui na página 57, a partir do penúltimo parágrafo. Os parágrafos anteriores falavam daquele trecho de Provérbios 8, onde o Senhor, onde nos mostra ali aquela relação maravilhosa da Trindade, né, o Pai, o Filho, e como Deus quis estender isso aos seres humanos, e é o que nós estamos, irmãos, desfrutando hoje. Então, a partir do penúltimo parágrafo, página 57, fala assim: uma ótima ilustração para descrever o relacionamento entre Deus e os homens é o tecido. A roupa que você usa é confeccionada com tecido. Primeiro tem de haver a fiação e depois a tecelagem. O tear é uma máquina em que entram fios e sai tecido. Esses tecidos são formados por fios entrelaçados em duas direções. Na direção longitudinal, temos a urdidura. Na direção transversal, temos a trama. Assim, um tecido é feito de fios nas duas direções. Um depende do outro para a formação do tecido. Assim também, o relacionamento de amor entre Deus e os homens é como um belo tecido que está sendo produzido, construindo nossa história de amor com Deus, que culmina na edificação da igreja. Aí você fala do tecido, parece que não tem nada a ver, né? Mas aí você vai lá para Apocalipse 19, e o que fala ali, quando está falando da noiva? Fala que aquela noiva, que são os vencedores, eles só são vencedores por quê? Porque eles bordaram as vestes nupciais, o tecido. E esse bordar é baseado no quê? Exatamente no princípio de negar a si mesmo e ter comunhão com o Senhor, seguir o Senhor no Espírito. Na verdade, não tem um que é primeiro, você vai primeiro isso, você vai depois aquilo. Isso acontece junto. Então, enquanto você está no Espírito, você está negando a si mesmo. Não adianta você tentar negar a si mesmo sem estar no Espírito, não consegue. Então é essa relação da trama e da urdidura que vai formando o tecido, irmãos. Isso é muito importante para nós hoje. Infelizmente, irmãos, ainda no cristianismo, há muita aparência. Então você olha e fala assim, aquele ali é um bom cristão, mas é só aparência. O que faz, meus irmãos, estar na realidade? É essa experiência do tecido, né? Trama e urdidura, essa experiência de fortalecer a comunhão com o Senhor, negar a si mesmo, buscar o Senhor. É a experiência lá do alto do monte. Quando você está no pé do monte, você não vai ter uma experiência tão forte com o Senhor. Suba ao monte. Lembre-se, irmãos, eu não estou falando no sentido literal. Subir ao monte, irmãos, é cada vez mais buscar experiência com o Senhor. Buscar que o Senhor se revele a sua glória. Tem que fazer de tudo, irmãos. Jejum, oração, o que seja, mas tem que buscar de todo o coração. Mas não qualquer coração, não é? Um coração humilde, um coração que ama reverentemente a palavra de Deus. O título da quarta-feira, a edificação da igreja, é uma história de amor. O versículo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, parte B. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje, a edificação da igreja, é uma história de amor. Ontem, no final da leitura do Alimento Diário, falou do relacionamento de Deus com o homem e falou da trama e da urdidura, né, do tecido, que são os fios, né, na horizontal, na vertical, que por fim, ali no tear, vão se transformando no tecido. Isso, irmãos, o Senhor tem feito conosco também. Por nós mesmos, irmãos, nós somos egoístas, nós amamos apenas a nós mesmos, aos que são parecidos conosco, aos que nos fazem bem. Agora, para a edificação da igreja, irmãos, isso precisa mudar. Mas não é com a minha força de vontade, não é, eu preciso amar mais os irmãos. Não é assim. Isso vem, irmãos, com o fluir do amor de Deus. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais isso reflete
na nossa comunhão com os irmãos. Então, se eu tenho pouca comunhão com o Senhor, vai fluir pouco do amor de Deus para mim. Se flui pouco do amor de Deus para mim, flui pouco também para os irmãos. Veja aqui no Alimento Diário, na página 58, o terceiro parágrafo. Antes de a igreja surgir, havia o Pai e o Filho. O Pai é o amor. Ele é a fonte e a origem do amor. Mas quem é o receptor desse amor? Era o Filho. O Pai dava amor ao Filho e o Filho usava esse amor e o fazia retornar amando o Pai. O Pai fazia fluir o amor para seu Filho e com esse mesmo amor o Filho amava o Pai. Assim, escrevia-se uma história que é como um tecido desenvolvido ao longo da eternidade. Já no tempo, entra em cena o homem. Esse amor do Deus doador agora tem outro receptor, o homem, você e eu. Quando recebemos o amor de Deus como receptores, o que devemos fazer? Também devemos usar esse mesmo amor para amar a Deus e amar ao próximo. Então não adianta, irmãos, nós tentarmos amar ao próximo, os irmãos, com o nosso amor, porque o nosso amor é egoísta, irmãos. É um amor seletivo. Agora, quando nós vamos até o Senhor, quando nós recebemos da origem do amor, da fonte do amor, aí nós usamos esse amor para amar os irmãos. É isso que edifica a igreja. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala do amor. E no final, no versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Com a fé, irmãos, nós fomos salvos. A salvação vem pela fé, certo? Pela graça, mas é pelo ato de crer. E a fé, irmãos, ela torna, como nós lemos aqui no Alimento Diário, ela torna a realidade espiritual, ela transforma aquilo que é espiritual na nossa realidade. A esperança, irmãos, quando você ouve falar de esperança, principalmente quanto à volta do Senhor, quanto ao galardão que nós estamos buscando. Então você vê, é algo para o futuro. O amor, irmãos, é atemporal. O que é atemporal? Ele não tem passado, futuro, presente, é tudo, está em tudo. Por quê? Aí Paulo fala, esses três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé vai passar, uma vez que nós não vamos precisar mais ter fé. Nós vamos ver o Senhor face a face. A esperança vai passar, por quê? Vai se tornar realidade. Você não vai mais esperar algo. Agora o amor, irmãos, o amor vai durar eternamente, porque Deus é amor. A essência do capítulo 13 não é falar de um sentimento. Esse é o erro das pessoas, é entender o capítulo 13. As pessoas que eu falo, as pessoas aí fora, né, fazem poesia, fazem música, mas elas não entendem que, na verdade, o que Paulo estava falando, ele estava descrevendo uma pessoa. Quando ele diz assim, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, no versículo 4, né, não se ufana, não se ensoberbece. Isso aqui é uma pessoa, é a descrição de uma pessoa. Porque Deus é amor. E esse Deus que é amor, irmãos, que nos amou, que tem nos amado, o que Ele quer fazer? Ele quer fazer esse amor fluir para nós. O amor de Deus, eu repito, irmãos, é diferente do nosso amor. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor que se doa. Quando o Senhor falou para Pedro, Pedro, tu me amas, Ele usou a palavra ágape. Pedro, irmãos, não teve coragem de dizer para o Senhor a mesma frase. Ah, Senhor, eu te amo. E usando a palavra grega ágape, ele usou a palavra grega filéu, né? Que é um amor que você tem, por exemplo, por um irmão, por uma pessoa que você gosta muito. Por que Pedro, irmãos, ele usou esse termo? Ele não ousou dizer que ele amava o Senhor com amor ágape. Porque ainda na experiência de Pedro, irmãos, e aí, lógico, ao longo do tempo ele foi sendo transformado. Na experiência de Pedro, ele tinha acabado de negar o Senhor. O amor de Pedro pelo Senhor, irmãos, o amor natural, ele tinha um limite. O nosso amor natural é extremamente limitado. Então Pedro, irmãos, na hora que ele negou o Senhor, o que ele não queria? Ele não queria, irmãos, sofrer aquilo que o Senhor estava sofrendo. Aí ele nega o Senhor. Não tem nada a ver com esse aí, não. Isso, irmãos, é o nosso amor natural. Você tem dúvida de que Pedro amava o Senhor? Não. Mas o que o Senhor queria? Que o Senhor queria dar uma outra experiência para Pedro.
o Senhor querer fazer o seu amor, através do Espírito, fluir para Pedro, porque o amor de Deus, irmãos, é um amor que se dá. O nosso amor é um amor que cobra. O amor de Deus é um amor que entrega. João, nas suas epístolas, ele fala sobre isso, que não há amor maior do que o amor que Deus teve por nós, entregando o seu próprio Filho. Esse é o amor de Deus. É esse amor, irmãos, que através do Espírito, Deus está fluindo para nós. Então não confunda o amor de Deus com o seu amor. Essa história de amor que nós estamos vendo aqui no Alimento Diário, para a edificação da igreja, não é com o meu amor, é com o amor de Deus. Então se você olha e fala, eu não consigo amar os irmãos, ou eu não consigo amar especificamente esse irmão, o que você precisa? Precisa se esforçar muito? Não. No máximo você vai desenvolver apreço, o amor filéu, né? Quer dizer, o amor natural pelos irmãos, por determinada pessoa. O que nós precisamos para a edificação da igreja é o fluir do amor de Deus. E isso vem através da nossa comunhão com o Senhor. Essa é a realidade, irmãos, do que o Senhor falou em João capítulo 7. João, irmãos, ele já era uma pessoa, quando ele escreveu o Evangelho, já era uma pessoa experimentada. Já era uma pessoa que havia vivido muito tempo no Espírito. Ele sabia o que era essencial. Ele sabia que Espírito, vida, amor, essas coisas provêm de Deus e são essenciais para a edificação da igreja. Então, ele no seu Evangelho, ele mostra aquela cena em que, no capítulo 7, em que o Senhor se levanta, né? Vou ler o versículo aqui. No último dia, o grande dia da festa, João 7, 37, 38 e 39. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido irmão, querida irmã, você já reparou que esses rios de águas vivas que estão fluindo de dentro do Senhor, primeiro do Senhor para você e depois de dentro de você, é o amor? Então, como é que as pessoas elas tocam Deus através da nossa pregação, através da nossa palavra? Quando elas tocam o amor, irmãos. Isso não é algo forçado, é algo que flui. A expressão de Deus é o amor. Versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, voltando à experiência de Pedro, o próprio Pedro, irmãos, ele não podia ainda amar com o amor de Deus, porque o Espírito não fora dado. Mas a partir do momento em que o Senhor ressuscitou, irmãos, o Senhor começou então a transformar Pedro, transformar João. Isso leva tempo, irmãos. E esse amor, esse Espírito vai então fluindo para nós, vai fluindo para nós. E isso, irmãos, ele tem que ter uma porta de saída também, não é? Tem que fluir para as pessoas. Mas repito, isso não é algo forçado. Isso não é algo que você consegue. Isso, irmãos, é algo que vem de Deus. Então, hoje, o que nós precisamos é buscar mais o Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Confiar, irmãos, que o Espírito que dá vida, esse fluir de Deus, esse fluir de amor, vai nos transformar. Vai transformar o nosso relacionamento com os irmãos. Vai edificar a igreja. Isso é bordar as vestes. Isso é se preparar como noiva para a volta do Senhor, edificando a igreja. Sabe, irmãos, esse versículo de 1 Coríntios 8 que nós lemos, o saber ensoberbece, o amor edifica. Para a edificação da igreja, irmãos, não adianta você saber muito, você ter muito conhecimento. Não, eu não estou menosprezando o conhecimento, por favor, não me entenda mal. Mas o material para a edificação da igreja é o amor. Não adianta, por exemplo, você ser o maior conhecedor de edificação da face da terra. Você sabe de tudo, você sabe qual é o melhor material, você sabe o que dá certo com isso, você sabe tudo. Mas você não faz, você não tem o material para fazer. Então fica tudo dentro de você, você percebe? O saber, irmãos, ele pode nos levar para um lugar onde Satanás domina. Mas o amor, esse amor ágape, que é o fluir da vida de Deus, que vem de Deus e flui através de nós,
Esse amor é o que edifica a igreja. Então, se você ainda olha para si mesmo e percebe, olha, eu estou muito longe disso, eu ainda não tenho isso, fica tranquilo, irmãos, porque veja a experiência do próprio Pedro. O Senhor perguntou 3 vezes para ele e ele ainda não conseguia. Ele achava que talvez nunca fosse amar com o ágape. Mas, irmãos, você vê, você vai vendo a história e você vê como o apóstolo Pedro foi transformado. Depois, nas suas epístolas, Pedro percebeu. Por isso ele fala que Deus nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade é o que? A palavra piedade significa deusdade. Essa palavra eu sei não existe no português, mas é no sentido de você se parecer com Deus. Como Pedro aprendeu isso? Através, irmãos, desse espírito fluindo, dessa busca que ele teve, da transformação que o Senhor fez na vida de Pedro, no interior de Pedro, fazendo com que de Pedro também fluísse esse amor ágape, o amor de Deus. O título da quinta-feira: a primeira lição na edificação, a capacidade natural. O versículo 2 Coríntios 3, 5, que diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, a quinta-feira, irmãos, muito rico, muitas riquezas nessa quinta-feira. Nós continuamos no capítulo 17 de Mateus. Após o Senhor se transfigurar para os discípulos, para Pedro, João e Tiago, ele desce do monte, ele encontra aquele problema com o endemoniado, ele expele o demônio. E aí nos versículos seguintes, logo depois que ele fala que essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum, nos 2 versículos seguintes, ele diz o seguinte, ao versículo 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Se nós voltarmos, irmãos, no capítulo 16, após o Senhor revelar à igreja, no versículo 21, o Senhor ele falou também sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Veja, então, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, quer dizer, a partir de então, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, o que eu quero mostrar aqui, irmãos? Veja só, o Senhor estava à frente dos discípulos, conduzindo os discípulos, certo? Deus sempre fez isso, irmãos. Deus sempre foi à frente. Agora veja, irmãos, como o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele nos conduz até o momento em que ele sabe, daqui para diante eles não podem ir mais. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Por quê? Aqui no capítulo 16, ele diz, no versículo 21, que era necessário, certo? Ou seja, tudo que ele iria sofrer era algo necessário. Mas você, querido irmão, querida irmã, você já pensou sobre essa palavrinha desse versículo? Era necessário para quem? Era necessário para o Senhor? Irmãos, o Senhor ele não precisava morrer. O Senhor não cometeu pecado. O Senhor ele deixou a glória para assumir a forma de homem em carne. Ele podia ter ficado. Então, quando diz aqui é necessário para quem? É necessário, irmãos, para nós. Essa necessidade é por nossa causa. Você percebe? Porque qual é o ponto que eu quero realçar aqui? Primeiro ponto, o Senhor está nos conduzindo, irmãos. Ele está à nossa frente. Mas Ele sabe até onde nós podemos ir. Então, isso aqui era necessário por nossa causa. Mas só Ele
podia trilhar esse caminho. Só ele podia seguir. Então chegou um momento em quando ele foi aprisionado, os discípulos se dispersaram e Pedro até negou o Senhor. Ele sabia o que ia acontecer, irmãos, porque ele sabia que esse cálice só ele iria beber. Então nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente acha, Deus esqueceu de mim, Deus não está me conduzindo. Pelo contrário, irmãos, o Senhor está à nossa frente nos conduzindo, irmãos. Ele é aquele que se entregou por nós, que passou por aquilo que nós não poderíamos passar, não suportaríamos passar. Esse é o nosso Deus. Muito do que o Senhor faz, irmãos, é porque é necessário para nós. Então, esse é um ponto. Nós precisamos ter plena confiança que aquilo que está acontecendo na nossa vida é porque é necessário para nós e há alguém nos conduzindo. O Senhor, irmãos, Ele não vai nos levar para um lugar onde nós não suportamos, não vai haver uma provação em que nós não suportamos. Isso está na Bíblia. O que nós nunca suportaríamos, o Senhor suportou por nós. Então confie, irmão, confie em Deus. Outro ponto aqui, né? Nós precisamos aprender também a receber a palavra de Deus com fé e com esperança. Por quê? Veja só, nesses dois trechos aqui em Mateus 16, o Senhor falou sobre o aspecto negativo, que era a sua morte, certo? O que ele iria sofrer. Mas ele nunca deixou os discípulos sem o aspecto positivo, sem a esperança. O Senhor não era aquela pessoa que fazia drama, falava assim, eu vou morrer, vocês vão me perder, nunca mais vocês vão... Não, o Senhor não era assim. Nós gostamos muitas vezes de fazer drama, não é? Mas o Senhor não. Sempre que ele falou sobre a sua morte, ele falou também sobre a sua ressurreição. Então, quando a gente volta aqui para o capítulo 17, nós vemos isso também no versículo 23. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Agora veja, irmãos, tudo bem, você fica triste, o Senhor disse, vai morrer, não é? Vai sofrer. Mas se você fica, como os discípulos aqui, se entristeceram grandemente, será que é porque você não está prestando atenção só na parte negativa? Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós prestamos atenção só nas coisas negativas. Nós não prestamos atenção naquilo que nos dá esperança. Então está passando por uma provação, aí os seus olhos ficam só em cima da provação. Você não percebe que há esperança, há ressurreição. Nós precisamos aprender, irmãos, a receber a palavra de Deus com fé e com esperança. Aconteça o que acontecer, vai haver a ressurreição. Está ruim hoje, está terrível, mas vai haver a ressurreição. Então, até numa situação de morte, irmãos, de morte física, que aparentemente para todas as pessoas é o fim, não é? As pessoas dizem, para tudo tem uma solução, menos para a morte. Para nós, irmãos, para tudo há solução, até para a morte. Por quê? Porque nós temos a vida de ressurreição. Então é preciso olhar as coisas do ponto de vista da esperança. A provação, Paulo fala isso em Romanos, que a provação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Mas se quando você está passando pela experiência, você fica olhando só para a morte, aí, irmãos, não produz esperança. Precisa olhar para a ressurreição. Sempre, irmãos, que acontecer algo, lembre-se, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus não nos leva aonde nós não podemos suportar. Quando é algo que nós não poderíamos suportar, aliás, quando foi algo que nós não poderíamos suportar, Ele passou por nós. Muito bem, agora voltando então para Mateus 17, o ponto assim principal do dia é o que aconteceu com Pedro, não é? Versículo seguinte, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas.
Esse imposto, irmãos, era imposto para o templo, tá? E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então, esse aqui, irmãos, é um imposto religioso. Era para a manutenção do templo. Era cobrado, como nós lemos aqui no Alimento Diário, anualmente, de todos os varões acima de 20 anos, certo? Então, era um imposto para o templo. Aqui, irmãos, Pedro, ele não pensou, ele não refletiu, ele não exercitou o espírito, ele simplesmente respondeu. Ele disse, versículo 25, sim, respondeu ele. E aí, irmãos, ele voltou para casa, não é? Isso é interessante. Versículo diz, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. Aí, irmãos, eu acho que caiu a ficha para Pedro, não é? Por quê? O Senhor, sendo o filho do rei, ele não tinha que pagar o imposto do templo. Agora, a sucessão das coisas que acontecem aqui é muito interessante. Primeiro, Pedro entrou em casa e Jesus se lhe antecipou. O que é isso, irmãos? Isso diz respeito a quando a nossa consciência, a unção que está em nós, está dentro de nós. Veja, Pedro entrou em casa, num ambiente íntimo, quando o Senhor, através da unção, toca o nosso coração, toca a nossa consciência. Olha, você errou aqui. Por isso é sempre importante, irmãos, nós mantermos a nossa consciência boa, como Paulo diz a Timóteo. Porque sem uma consciência boa, irmãos, você não ouve a voz do Senhor, dizendo quando você errou, quando você se precipitou. Aqui no caso de Pedro, irmãos, outro ponto. Pedro, ele não foi maldoso, não foi um erro que ele fez porque ele queria prejudicar alguém. É a questão da capacidade natural, do nosso homem natural. Ele se precipitou. Ele fez o que talvez a maioria de nós faríamos. Ele deveria ter primeiro consultado o Senhor, primeiro entrado na casa. Você percebe? Isso quer dizer o quê? Primeiro você se volta para o Espírito para ouvir a unção no seu interior. Depois você responde. Mas muitas coisas, irmão, nós temos segurança, nós achamos, não, isso eu consigo fazer. Isso aqui eu sei, eu aprendi, eu tenho domínio sobre isso. E aí, irmãos, que nós acabamos como Pedro, errando e não santificando o Senhor. Naquela experiência em que Moisés, ele bateu na rocha, quando na verdade ele deveria ter falado a rocha, foi o que o Senhor falou para ele. Você errou em não ter me santificado para o povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ele não estava furioso, ele não estava nervoso com o povo de Israel naquele momento pedindo água. Moisés, ele ficou nervoso pelo seu natural. O que a gente vê, irmãos, que mesmo Moisés, um gigante espiritual, ainda tinha a vida natural. Essa parte de nós, da vida da alma. É algo que nós vamos levar até a volta do Senhor. E sempre, irmãos, nós temos que mortificar isso, e negando a nós mesmos. Senão, vai acontecer igual Pedro. O negócio sai na frente e a hora que você vê, já foi. Agora, veja, irmãos, a maneira como o Senhor tratou essa situação. O versículo 27 diz, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Veja, irmãos, o Senhor simplesmente podia ter dito, até no Alimento Diário nós vimos, podia ter dito ali para Pedro, então, olha Pedro, para não escandalizar ele, então vai ali com Judas, pega uma moeda e dá por mim e por você. Podia ter feito isso. Por que o Senhor mandou Pedro, irmãos, ir pescar e achar um peixe como a moeda na boca? Veja, irmãos, agora vamos tocar na nossa experiência, vamos trazer para a nossa experiência. Se o Senhor resolvesse os problemas todas as vezes, rapidamente, todas as vezes que nós criamos problemas por causa do nosso ser natural, lembre-se, Pedro já havia sido advertido no capítulo 16 de que ele precisava negar a si mesmo, certo? Nós estamos no capítulo 17. Então,
se todas as vezes que nós causamos algum dano por causa, não por maldade, irmãos, não é maldade, veja, é um coração puro, mas por causa do nosso ser natural, né? Porque às vezes querendo até ajudar, mas usando o nosso ser natural, nossa capacidade, a nossa mente lógica. Se o Senhor resolvesse os problemas que nós criamos rapidamente todas as vezes, nós nunca aprenderíamos, irmãos. Nesse tempo em que Pedro ficou ali pescando um peixe, tentando pescar, né, um peixe com a moeda na boca, provavelmente, muito provavelmente, nesses momentos, ele passou refletindo, se arrependendo e aprendendo, irmãos. É isso que Deus faz conosco. Muitas vezes, porque assim, é quase impossível você pescar um peixe com uma moeda na boca, só por Deus, não é? Muitas vezes, irmão, você está passando uma situação exatamente nesse sentido. Você está ali, o Senhor está deixando você. Ele não está resolvendo o seu problema, a sua situação rapidamente. Ele está deixando você pescar um peixe com uma moeda na boca. Eu não sei quanto tempo Pedro demorou. Talvez Pedro tenha demorado muito, talvez ele tenha precisado até orar para o Senhor, pedindo para que o Senhor, então, concedesse aquele peixe para ele. Quantas vezes não aconteceu isso conosco, irmãos? É a mesma situação. Porque o Senhor não está preocupado, na verdade, com o peixe, com a moeda, com o imposto. Ele está preocupado, irmãos, conosco. Ele quer nos conduzir nesse caminho. E Ele sabe que se nós não aprendermos a negar nós mesmos, nós vamos nos perder no meio do caminho. E é isso o que Deus não quer. Quantas vezes um pai e uma mãe disciplinaram o seu filho, mesmo não querendo, mas disciplinaram porque sabiam, se não ensinar quando é pequeno, quando crescer, vai se perder. Para a edificação da igreja, irmãos, a nossa experiência, às vezes até as coisas que nós aprendemos no mundo, nossa inteligência, capacidade, isso tudo só atrapalha. Por quê? Porque são coisas do homem. E quem cogita das coisas do homem é Satanás. Para a edificação da igreja, nós precisamos aprender a usar o Espírito. Tomando aqui essa passagem, nós precisamos aprender a entrar em casa e perguntar para o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Aí sim, responder ou agir ou fazer algo. É aí que o Senhor quer nos conduzir, irmãos. Para finalizar, irmãos, e para reforçar esse sentimento, eu vou ler aqui na página 62, 3 parágrafos. Começando do 2º parágrafo. Veja só. Como homens naturais, andamos conforme nossa lógica e nossa racionalidade. Quando Jesus falou pela primeira vez que lhe importava sofrer na mão dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao 3º dia, imediatamente o Pedro natural apareceu e, puxando Jesus de lado, começou a repreendê-lo. O Senhor, entretanto, disse a Pedro: arreda, Satanás. Isso nos mostra que a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás, porque não cogita, pensa, das coisas de Deus, mas das dos homens. As coisas que não edificam a igreja não são necessariamente ruins, pecaminosas ou imundas. Pelo contrário, são boas, são as coisas boas do homem natural. Mas elas não edificam a igreja. Jesus quer mostrar a mim e a você que nossas boas intenções e lógica natural, segundo o conceito de certo e errado, são coisas de Satanás. É impossível para nossa mente natural cogitar as coisas de Deus, porque ela está no plano terreno. Deus quer transferir-nos de plano. Alguns executivos do mundo ganham a salvação e entram na igreja. Por estar contentes e querer ajudar, começam a aplicar sua experiência executiva na igreja. Os que aprendem alguma técnica de coaching querem aplicá-la na igreja. Alguns usam a habilidade natural que aprenderam no mundo sem passar por morte e ressurreição. Isso acaba por atrapalhar a edificação da igreja. Na verdade, devemos levar nosso velho homem, com todas as suas razões, suas lógicas e suas coisas boas, à cruz. Somente no novo homem, na nova criação, cogitaremos das coisas de Deus e edificaremos a igreja. E é interessante, irmãos, para finalizar, que isso acontece
logo após. Aliás, as duas situações, tanto a situação de Pedro, quando ele foi reprovado, quando o Senhor disse arreda Satanás, quanto essa situação, não sei se você reparou isso, elas acontecem após o Senhor ter dito sobre a necessidade de morrer e ressuscitar. O que nos mostra, irmãos, que essas coisas acontecem porque nós ainda estamos muito vivos. Quer dizer, ainda nos falta tomar posse dessa experiência, irmãos, de negar nós mesmos, de morrer para então servir ao Senhor em ressurreição. É essa a vida de ressurreição que edifica a igreja, não a nossa vida natural, não a nossa capacidade, a nossa lógica natural. O título da sexta-feira: não buscar posição, nem desprezar os irmãos. O versículo Romanos 14:13, que diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Muito bem, queridos irmãos, então hoje nós vamos ver mais duas lições necessárias para a edificação da igreja. Entrando no capítulo 18, irmãos, os primeiros 5 versículos dizem o seguinte, já nos dão uma importante lição. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Vejam, irmãos, nós vemos em alguns trechos dos evangelhos que os discípulos, em certa ocasião, eles discutiam entre si para ver quem era o maior dentre eles. Isso é algo inerente à natureza humana, irmãos. Isso nós, infelizmente, herdamos da natureza de Satanás. Satanás não se conformou com aquilo que Deus deu a ele. Ele queria mais, ele queria chegar ao lugar do próprio Deus. E quando Adão, quando Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, todas essas coisas, irmãos, entraram em nós. Então a natureza humana, por si só, irmãos, é uma natureza de disputa. Ela não se conforma com aquilo que ela recebe. Nós vemos em outro trecho do Evangelho, João e Tiago, a mãe, na verdade, de João e Tiago, né, pedindo para o Senhor que reserve um lugar à direita e à esquerda do Senhor para os 2 filhos. Então, isso, irmãos, é algo que há na natureza humana, mas é algo que atrapalha a edificação da igreja, irmãos. Isso todos nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Então o Senhor respondeu, versículo 2, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Então, o Senhor deu uma importante lição, irmãos. O reino dos céus não é daqueles que se exaltam, daqueles que pensam demais, além do que se deve de si mesmos. Nesse ponto, eu gostaria de ler na página 65, segundo e terceiro parágrafo. Na igreja de Deus não deve haver disputa por poder. Todos nós precisamos voltar a ser como crianças. Para haver edificação é preciso que o conceito natural de posição acabe. O maior no reino dos céus deve converter-se numa criança. Você está disposto a seguir esse princípio? Porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. O reino dos céus não é daqueles que conseguem tomar à força um lugar para sustentar sua posição e ganância de poder. Na verdade, o reino dos céus é composto daqueles que são pobres de espírito. Nosso Deus é o alto e sublime, cujo nome é Santíssimo. Ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. No entanto, ele está ao mesmo tempo presente com o contrito e humilde de espírito. Esse maravilhoso Deus habita a eternidade, isto é, vive em outra dimensão, diferente de nossa dimensão cartesiana, limitada ao tempo e ao espaço. Sim, ele está presente com o contrito e humilde de espírito para proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. As características contrito, humilde, quebrantado e arrependido estão em oposição
as competições por posição e poder. Além disso, a esses que também dedicam seu amor reverente à palavra de Deus, ele dá sua atenção e estima. Então isso está em Isaías 57:15 e 66:2. Esses são os que edificaram a igreja, pois não confiam em seu próprio juízo, nem em sua própria capacidade. Então veja, irmãos, esse trecho, esses versículos, eles nos encorajam. O Senhor, ele habita com contrito, com humilde de espírito. Eu sempre lembro desse versículo, 1 Pedro, Tiago: Deus resiste ao soberbo, ao humilde concede a sua graça. Em Lucas 22, há um trecho, logo após a ceia, a última ceia, o Senhor estava para ser entregue. Lucas 22, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja, irmãos, olha o que o Senhor falou. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Isso que o Senhor quer dizer quando ele se referia à criança, no trecho de Mateus. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então veja, irmãos, esse é o exemplo do Senhor. Esse trecho de Lucas deixa tudo mais claro. E alguns versículos após isso, o Senhor chamou Pedro, falou para Pedro. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Enquanto eles estavam discutindo para ser o maior, para ver quem era o maior, Satanás estava atuando, irmãos. Isso foi no versículo 31. No 32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, irmãos, quando nós muitas vezes olhamos para coisas que não tem nada a ver, Satanás está trabalhando nos bastidores. Por isso nós precisamos focar naquilo que é importante: a edificação da igreja, servir ao Senhor, pregar o evangelho do reino. É para essas coisas que nós devemos olhar, dar atenção, irmãos. Muito bem, vamos para o terceiro item sobre as lições necessárias para a edificação da igreja. Seguindo em Mateus 18, a partir do versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Esse trecho, irmãos, principalmente os versículos 8 e 9, está incentivando você a arrancar o pé, arrancar a mão, arrancar o olho, mas a se livrar daquilo que te faz tropeçar, daquilo que te faz ser um escândalo para as pessoas, principalmente para os irmãos, ou para, como o Senhor fala, um destes pequeninos que creem em mim. E aqui, irmãos, no trecho do alimento diário, fala principalmente de nós não julgarmos os irmãos. Então eu vou ler um trecho aqui, página 66, a partir do 3º parágrafo. Retomando Mateus 18, temos a terceira lição para a edificação da igreja. Nenhum de nós vive para si mesmo. Nesses versículos vemos que haverá escândalos, contudo não devemos ser aqueles por meio dos quais o escândalo acontece. Temos de nos dar conta de que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uma vez que tenhamos esse princípio de pertencer ao Senhor, não temos autoridade para julgar-nos uns aos outros. Deus não colocou você para ser juiz dos outros, mas Cristo julgará todas as coisas. Não se ponha no lugar de juiz na igreja, mas deixe Deus julgar. Não despreze ninguém. Não olhe os irmãos com seus olhos naturais e jamais despreze alguém. Deus, irmãos, ele vê o coração.
O homem, ele vê o exterior, a aparência, e dá muito valor para a aparência, mas Deus vê o coração. Então, em primeiro lugar, nós, irmãos, precisamos tomar cuidado para que no nosso agir, na nossa vida, nós não sejamos motivo de tropeço para as outras pessoas. Não adianta você achar assim, mas eu faço isso, eu faço escondido, ninguém vai ficar sabendo. Mas você não pode se esquecer, o Senhor está vendo. E muitas vezes Ele traz a situação à tona, para limpar, para julgar, antes que isso seja julgado no tribunal de Cristo. Com relação a nós, irmãos, não cabe ficar julgando e medindo os irmãos. Isso é algo que o Senhor tem de fazer. Ou então, aqueles que têm autoridade na igreja para tratar as situações. Veja outro trecho. Depois eu vou ler esses versículos de Romanos 14. Veja outro trecho do Alimento Diário, página 66, último parágrafo. A edificação da igreja é a esfera do reino, o qual é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busquemos a justiça, não nossa própria justiça. Não como nós mesmos vemos, porque não somos juízes. O resultado da prática da justiça é termos paz e, nesta esfera, a igreja ser edificada. Além disso, passamos a ter alegria no Espírito Santo. A igreja passa a ter gozo e alegria. Apesar de haver muito sofrimento na edificação, vivemos alegres. Somos felizes e agradáveis a Deus, conforme lemos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então deixa eu ler esse trecho de Romanos, capítulo 14. O capítulo 14, irmãos, ele começa já falando sobre essa questão do julgamento. Ele começa dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso não muda, irmãos. Você vivo ou morto, somos do Senhor. Ninguém pode arrebatar-nos da mão do Senhor, nem a morte. Por quê? Porque o Senhor tem a vida de ressurreição, e essa vida de ressurreição hoje está dentro de nós. Olha o versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Os irmãos que partiram, que faleceram, que estão no Hades, no seio de Abraão, o Senhor é o Senhor deles, o Senhor é o nosso Senhor. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Aí, a partir do versículo 17... Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não esqueçamos, quando nós falamos de edificação da igreja, nós não estamos falando de tijolo. Não estamos falando de fazer uma obra bonita, uma casa, um lugar bonito, não. São os irmãos, são as pessoas. A edificação é de uns para com os outros. Se Deus escolheu o material, Deus entregou o material, eu não posso dizer, não, esse material aqui não é adequado, não pode ser usado. É exatamente o que diz a parte final do Alimento Diário, na página 67, irmãos. Então, todos nós erramos, irmãos. Todos nós, muitas vezes, procedemos
de maneira errada na edificação. Graças a Deus pela palavra de Deus. Essa palavra que nós estamos recebendo, ela vem para nos alinhar. Assim como Pedro, o Senhor falou, olha, vai lá, vai agora pescar o peixe com a moeda na boca. Muitas vezes o Senhor nos coloca nessa situação. Não porque o Senhor quer nos castigar. Isso não é um castigo, irmãos. Pelo contrário, é para nós refletirmos, nos arrependermos e voltarmos a ser pessoas de coração humilde, espírito contrito, espírito arrependido, porque são esses que de fato contribuem para a edificação da igreja. Então, irmãos, semana muito rica, palavra do Alimento Diário maravilhosa. Ainda tem muitos pontos que nós precisamos perscrutar, precisamos ler os versículos, ore e leia os versículos. Você vai encontrar ainda muita riqueza. O título do sábado: lidar com conflitos por meio da comunhão. E o versículo, Salmos 36, 9. Em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Muito bem, queridos irmãos, então o título desse sábado, lidar com conflitos por meio da comunhão. Nós estamos falando, irmãos, da edificação da igreja. E começamos no capítulo 16, ali o Senhor mostrou a igreja. No capítulo 17, o Senhor se transfigurou, mostrando todo o seu poder, a sua glória, mostrando quem de fato o Senhor era. É assim que vai ser na volta do Senhor. E aqui no capítulo 18, ainda falando sobre a edificação da igreja, aqui inclusive a palavra igreja é novamente citada. Aqui, irmãos, nós vemos lições práticas sobre a edificação da igreja. É muito interessante porque em Mateus 16, quando o Senhor fala sobre a igreja, Ele está falando sobre a igreja no seu aspecto universal. Quer dizer, toda a igreja, desde do tempo dos discípulos até o tempo do fim. Então é a igreja de um modo geral. Mas quando ele fala, aqui no capítulo 18, sobre a igreja, nós vamos ver esses versículos, aí ele tá falando da expressão da igreja em cada cidade. Por quê? Porque aí ele está falando de algo mais palpável. E é interessante, e por que eu digo palpável? Porque é algo relacionado ao nosso viver. A igreja, ela não é só algo espiritual, como o Senhor apresentou em Mateus 16, ela é algo também extremamente prático, ela está na nossa vida, ela é palpável. Então aqui, irmãos, a partir do versículo 18, nós já vimos nos versículos anteriores, aprendemos lições preciosas nos versículos anteriores. A partir do versículo 18, o Senhor ele trata de uma questão, como eu disse, uma questão prática, uma questão palpável, uma questão que acontece e que atrapalha a edificação da igreja. O Senhor, irmãos, ele sempre, quando ele falou a palavra, ele sempre foi muito prático. Ele não escondeu as coisas negativas. Pelo contrário, ele nos deu o caminho para transcender as coisas negativas. E o que nós vamos ver aqui, o Senhor nos mostrou que o caminho é a comunhão. Então, a partir do versículo 15, o Senhor diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aqui você tem uma situação em que o irmão peca contra o outro, ofende o outro. Irmãos, aqui, esse versículo de Salmos que nós lemos, Salmo 36, 9, é um versículo muito propício para isso. Por quê? Pode acontecer, irmãos, que no serviço ou, enfim, na convivência, um irmão ofenda o outro. Você já deve ter passado por isso. Então, o que pode acontecer? Esse irmão que ofendeu um outro irmão, ele pode ser iluminado pelo Senhor quando ele estiver orando, ou enfim, ele foi iluminado. E ele mesmo procurar esse irmão e, percebendo o seu erro, ter comunhão, pedir perdão, enfim, as coisas se resolvem, certo? Mas pode acontecer também o contrário. Pode acontecer que ele ofendeu um irmão e ele não foi iluminado, ele está ainda duro, coração duro. Então, o que a Bíblia fala aqui? Ela fala que a outra pessoa, ela pode ir até esse irmão e os dois conversando, eles podem então se entender. E aqui o Senhor fala, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Por quê? Porque quando, irmãos, nós temos problemas uns com os outros, nós também temos um problema com relação ao pecado.
Se nós não perdoamos os irmãos, os nossos pecados, eles ficam retidos. Os nossos pecados não são perdoados por Deus. Isso o Senhor fala quando ele ensinou a oração em Mateus 6, nos versículos 14 e 15. Veja, eu vou ler esses versículos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, você percebe? Aqui há uma condição. Às vezes a gente acha, porque eu cometi isso aqui, Deus não vai me perdoar. A única coisa que barra, irmãos, o perdão de Deus é se nós não perdoarmos também. Então, hoje nós temos acesso ao Senhor, nós temos o sangue do Senhor, o Senhor é nosso advogado. Então, quando nós pecamos, o que 1 João diz? Nós vamos até o Senhor, confessamos, nós nos arrependemos e o sangue do Senhor nos limpa. Mas, irmãos, conforme nós vamos ver aqui em Mateus 18, isso está sendo falado no domingo, se nós retemos os pecados dos irmãos, o Senhor também não pode nos perdoar. Então, por que eu estou citando isso? Porque essa pessoa que foi ofendida, ela tomou iniciativa para ir até esse irmão, essa irmã, enfim, e tentar conversar. Falar, olha, nós temos um problema e você me ofendeu, a situação está assim, não é? Nós precisamos conversar, precisamos resolver. Esse é o princípio da comunhão. Se as coisas se resolvem, e aquele irmão que estava duro, que não queria nem perdoar, nem pedir desculpa, enfim, aquele irmão, ele é ganho. Os dois, na verdade, são ganhos, né? São salvos. Agora, pode acontecer também, por isso que eu estou dizendo, é uma questão muito prática o que nós vemos aqui em Mateus 18. Pode acontecer também que esse irmão não ouça o outro. Então o versículo 16, voltando para Mateus 18, diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Por quê, irmãos? Porque você tentou, né? A pessoa está dura, ela não quer perdoar, ela não quer admitir que ela errou, que ela ofendeu. Então tem um problema aí. Porque uma coisa é falar assim, olha, irmão, tudo bem, me perdoa, não foi minha intenção, vamos deixar tudo isso para lá e vamos seguir. Está resolvido o problema. Mas quando não se resolve o problema, quando fica a questão para se resolver, então isso atrapalha a edificação da igreja, irmãos, atrapalha a comunhão do corpo. Sobre isso, veja só no Alimento Diário, página 69, o primeiro parágrafo, olha só. Se, entretanto, ele não o ouvir, o que você vai fazer? Aí você deve levar 1 ou 2 pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Isso é importante porque se o irmão não o ouvir e continuar argumentando contra você, vai ser a palavra dele contra a sua. Então é melhor serem 2 pessoas para juntos levar o irmão ao arrependimento, levá-lo à luz. Mas se ele ainda assim não ouvir os irmãos, acrescentados à comunhão, chega a vez da igreja. A essa altura, a igreja não é algo abstrato, mas concreto. Ou seja, ela pode ouvir você, pode ouvir seus problemas e pode ajudá-lo. Por isso, Deus, de maneira prática, estabeleceu uma igreja em cada cidade. Então, o versículo 16, ele diz para levar 1 ou 2 testemunhas. Lógico, não são pessoas do mundo, são pessoas da igreja, de preferência pessoas que tenham um certo nível de maturidade espiritual. Mesmo assim, o problema não foi resolvido. Aí o versículo 17 diz, e se não as escutar, dize-o à igreja. Você entendeu por que eu disse que aqui está falando do aspecto prático e não simplesmente o aspecto universal da igreja? Imagine como é que você vai levar a questão à igreja em todo o mundo. Não dá para fazer isso. É por isso, irmãos, que Deus estabeleceu em cada cidade uma igreja. E a igreja, irmãos, ela tem uma administração. Então nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, que Paulo, toda vez que ele deixava a cidade, que ele levantava a igreja, ele constituía os presbíteros. Quem são os presbíteros? São os administradores, aqueles que zelam, que cuidam da igreja. Esses irmãos são instituídos pela autoridade de Deus. Então quando fala dize-o à igreja, não quer dizer que você vai parar a reunião da igreja e você vai falar para todo mundo, olha irmãos, eu estou com um problema aqui, esse irmão aqui, ele me ofendeu e eu já falei com outros irmãos, levei outros irmãos e ele não quer
não quer resolver a situação não se resolve. Não é isso. Então, dize-o à igreja, quer dizer que você pode levar a situação a esses irmãos que são os representantes da igreja. Esses irmãos, eles têm a autoridade de Deus na igreja. Então eles vão ser aqueles que vão conduzir a situação, tentando iluminar o irmão, para que a situação se resolva. Lembrando, irmãos, que se você pede perdão para um irmão por algo que você errou, e um irmão ele fica duro, ele não quer te perdoar, a questão não está mais com você. Você, lógico, deve fazer o possível para que as coisas se resolvam. Mas se ainda assim esse irmão estiver agindo como um gentil, você não tem mais a responsabilidade sobre você. É diferente se você não pede perdão, se você segura aquilo com você, você percebe? Então aqui o que o Senhor diz? Se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Um gentil e publicano, irmãos, é alguém sem pai, alheio às coisas de Deus. Olha a seriedade que Deus trata, com que Deus trata essa questão do perdão. Você pode achar, puxa, mas vai considerar como um gentil publicano? É lógico, irmãos, que os irmãos responsáveis, eles vão sempre trabalhar para resolver a situação. Agora, por que o Senhor colocou dessa forma? Porque se você está irredutível, você está endurecido, você não quer saber de resolver uma situação, uma briga, uma ofensa, qualquer que seja a situação, você vai ter problema não mais só com a igreja, além, é claro, de atrapalhar a edificação da igreja. Você vai ter um problema direto com Deus, porque está muito claro nos versículos de Mateus 6, que se nós não perdoarmos, Deus também não perdoa. Se Deus não perdoa, irmãos, o fluxo da comunhão com Deus é interrompido. Em Isaías fala, é muito claro, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para resolver esse problema, o Senhor foi à cruz. Mas, irmãos, se nós não tratamos essas questões, fica uma barreira na nossa comunhão com Deus. Por isso, nós não podemos ter o coração duro, ser endurecidos, a ponto de não querer resolver as situações e assim ter paz. É só com a paz que a edificação da igreja acontece, irmãos. Nesse ponto eu vou ler o próximo parágrafo, página 69, li o segundo parágrafo que fala sobre isso. Veja, a igreja em uma cidade tem irmãos que são os responsáveis por ela e a representam. Em geral, esses irmãos que são líderes das igrejas são os mais amadurecidos. Eles conseguem levar todos para a luz do Senhor. Não queremos estabelecer juízes e julgamentos na igreja, mas procuramos introduzir a paz. Lidamos com os conflitos e contratempos com sinceridade e com honestidade, mas sempre visando a edificação e a paz. Nunca visamos condenar nem expulsar ninguém. Se ele recusar ouvir a igreja, aí sim a igreja tem autoridade para considerá-lo como gentil e publicano. Por quê, irmãos? O próprio Senhor disse isso, para que nós entendamos a seriedade do assunto. Muito bem, vamos agora para o domingo. Domingo continua esse assunto. O título do domingo: a derradeira lição da edificação, perdoar e pedir perdão. Os versículos, Colossenses 3,13, na versão King James atualizada. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Continuando, irmãos, no capítulo 18, um pouco mais à frente, eu acredito que Pedro ficou pensativo sobre essa questão do perdão, não é? E aí ele fez uma pergunta para o Senhor. No versículo 21 ele perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então 7, irmãos, é ali o máximo que Pedro considerou que seria, né? Que conseguiria chegar, que alguém teria paciência para perdoar, perdão. Então Pedro, irmãos, ele chegava até 7. É um bom nível, né? Às vezes a gente não chega nem a 1, a 2. Olha o que o Senhor falou. Versículo 22. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá quase 500 vezes, né? Assim, eu acho 490, não é?
70 vezes 7. Ou seja, é muito. Mas a verdade, irmãos, o Senhor não estava colocando um limite. Porque se um irmão pecar contra você 490 vezes, não é? Na 491 você não está liberado para não perdoar ele. Nós sempre temos que exercitar o perdão. E para ilustrar isso, o Senhor, então, ele proferiu uma parábola para os discípulos. Eu vou ler essa parábola, irmãos, a partir do versículo 23. Eu acredito que seja importante ler. Veja só. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Lembre-se, irmãos, o Senhor, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Ali é a hora de acertar contas. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui na página 70 do Alimento Diário, tem uma noção, de quanto era essa dívida. Aqui fala que a dívida era de 10.000 talentos. O talento é uma unidade monetária e também uma medida de peso, em ouro ou em prata. Um talento valia cerca de 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho, porque um denário é o pagamento por um dia de trabalho. Veja só, se tivéssemos de converter sua dívida de 10.000 talentos em dias de serviço braçal, isso equivaleria a mais de 164.000 anos de trabalho. Ou seja, irmãos, é uma dívida impagável. Essa é a dívida que nós tínhamos com o Senhor. Muito bem, vamos continuar, vamos voltar para a parábola de Mateus 18. E versículo 25, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não dá para pagar, irmãos. Veja só, ele falou: eu vou te pagar tudo. Não tem como pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, esse é o Senhor, irmãos, esse é o nosso Deus, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, aqui fica claro. Não ache que você segurar, não perdoar alguém, isso vai fazer mal para a pessoa. Isso vai fazer mal só para você. Isso aqui, né, enquanto você está vivo, porque isso vai te corroendo. E também, irmãos, quando nós encontrarmos o Senhor, na hora de, como diz o começo da parábola, acertar as contas. Se nós, irmãos, carregarmos, nós já temos pecados demais, irmãos. A verdade é essa. Nós queremos carregar ainda o pecado dos outros conosco. Então nós precisamos aprender a liberar o perdão. Perdoar, como o Senhor diz, de coração. Se tem dificuldade, precisa orar para o Senhor. Às vezes pedir ajuda até para os irmãos, enfim. Conversar, ter comunhão, irmãos. Na comunhão, o Senhor dá a sua bênção. O Senhor enche com o seu espírito, com a sua luz, e as coisas se resolvem. Veja, aqui na página 71, no quarto parágrafo, olha só. Perdoar exige agir com misericórdia. Leiamos Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia
triunfa sobre o juízo. Se você aqui na terra não perdoou, não usou de misericórdia, um dia Deus também irá julgá-lo sem misericórdia. Por isso, usemos de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você usa o critério de certo e errado com seu irmão, isso é, quando o julga, não o perdoa e o mete na prisão, você desconhece que a misericórdia tem vitória sobre o juízo. Se alguém exerce misericórdia, essa pessoa tem mais lucro. Por isso, sejamos misericordiosos. Aqui no livro de Colossenses, até o Alimento Diário cita esse trecho, Colossenses 3, a partir do versículo 12. Paulo, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, irmãos, tudo isso, o que é? É para a edificação da igreja, é para tratar uns com os outros. Você vai ter bondade, humildade, misericórdia com você mesmo. Às vezes a gente faz, né? A gente é extremamente bondoso conosco, né? E quer aplicar justiça para os outros. Veja, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar, irmãos, de dar suporte. Não é suportar de ter que aguentar, é de dar suporte. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmão, se nós queremos seguir o Senhor, nós não podemos escolher. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não vou fazer. Tem que seguir o exemplo do Senhor. Por isso Paulo diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Só que, irmãos, vê, se você está segurando o perdão, se você tem problema com a pessoa, com toda certeza, irmãos, você não vai estar em paz. Com toda certeza, você não vai ter a paz de Cristo. Pelo contrário, se você não tiver uma consciência cauterizada, a sua consciência vai estar te incomodando. Agora, quando você resolveu a situação, você pediu perdão, você perdoou, você desfruta da paz. E aí a paz de Cristo, ela é o árbitro. Ou seja, Satanás pode até te acusar, mas você se volta para o Espírito e você sente a paz de Cristo no seu coração. Isso, irmãos, decide as coisas. Às vezes eu vejo irmãos usando esse versículo de uma maneira estranha. Não, eu fiz isso aqui, a palavra de Deus diz, não faça isso. Não, eu fiz, mas eu estou em paz, eu tenho a paz de Cristo, ele é o árbitro no coração. Não é assim, irmão, não é assim. Veja o contexto dos demais versículos. O próximo versículo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, eu não posso fazer algo que vai contra a palavra de Cristo e dizer que eu estou em paz. Não, eu não perdoo aquele irmão, não. Aquele irmão me fez muito mal, mas eu estou em paz. Não, irmão, isso não existe. Muito bem, para finalizar então, irmãos, página 72, último parágrafo. Concluindo, seja a paz de Cristo, o juiz, né? Aqui está lendo na versão King James atualizada. Seja a paz de Cristo, o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. O tema geral abordado é aprendermos as lições necessárias para a edificação da igreja. Esses são os princípios... Perdão, irmãos, está um pouquinho difícil fazer a gravação, estou cortando toda hora por causa da tosse. Esses são os princípios importantes para não destruir aquilo pelo qual Jesus pagou um alto preço. Estamos na reta final. Vamos terminar essa edificação. Vamos deixar que o Senhor venha dizer Shalom. O Senhor dará a paz e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor virá dar a paz para essa casa e nós, imperfeitos, seremos introduzidos na perfeição. O amor é a perfeição e nós participaremos do reino vindouro como nossa recompensa. Vale a pena correr esse risco, vale a pena viver para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Que semana rica, irmãos. Vale a pena aí nós pegarmos essa semana novamente, desfrutarmos dos pontos dessa semana, uma semana muito rica e muito prática. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.com.br.
barra alimento-diário. Jesus é o Senhor.